Olá, meus queridos alunos de administração da turma AD 319B. Estamos aí iniciando a segunda videoaula do eixo temático, Gestão e Organização Empresarial. Vou colocar aqui compartilhar a tela para que a gente visualize, essa segunda aula. Isso. Onde que vai tratar aqui dos temas agora do dia 25 de maio, que são as funções administrativas. Então, nós vamos falar aqui de algumas funções que, na verdade, o administrador, o técnico de administração, trabalha de maneira intrínseca. Ele utiliza uma ou outra, dependendo da situação que ele estiver na empresa ou na função, ou às vezes até todas. E não vamos falar da importância desses temas da administração. Então, vamos aqui para passar para a tela principal, que é falar dessas funções administrativas. Então, dentro da administração, nós vamos ver qual é o papel desse profissional. O que ele tem de importante a desempenhar. O que as empresas vão exigir desse profissional de administração. Então, nós vamos aqui aumentar a tela para começar a trabalhar. Então, está aí as funções administrativas, como dito, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, segundo os teóricos, tanto o Taylor, Frederick Taylor e Fayol, eles utilizaram isso no início da Revolução Industrial, na fábrica da Ford, que é o Fordismo. E o Fayol, ele que desenvolveu as questões administrativas. Então, na verdade, na época, ele colocou até mais uma, que é a coordenação. Além do planejamento, organização, direção e controle, também tinha a coordenação. Então, Fayol complementou as questões de quem pensa e de quem faz. E aí, agora nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essa administração. Deixa eu só arrumar aqui. Vou colocar assim. Então, o que se trata, o papel da administração? Então, na verdade, vocês podem acompanhar, no slide, que é interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los, em ação empresarial através do quê? Das ferramentas de gestão, que é o planejamento, a organização, direção e controle de todos os esforços, realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos. Então, o planejamento, a organização, o controle e direção são as 4 principais funções administrativas. Então, por englobar atividades dinâmicas, a administração é um processo inerente a qualquer situação em que haja recursos que procuram atingir algum tipo de objetivo. Assim sendo, as 4 funções administrativas, que transcorrem em ordem aproximadamente sequencial, constituem o chamado processo administrativo. Então, o Frederick Taylor, já na Escola da Administração Científica, utilizava 4 princípios básicos, que seria o planejamento, o preparo, hoje, que é a organização, o controle e a execução. Então, vamos lá para a primeira função, que é uma das mais importantes, que, na verdade,
inicia toda a ideia do que se quer atingir, do que se quer almejar. Então, o que é o planejamento? É a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos devem ser alcançados, e visa dar condições racionais para que se organize e dirija a empresa ou seus departamentos ou divisões a partir de certas hipóteses a respeito da realidade atual e futura. Ou seja, o planejamento ele serve para que a gente decida antecipadamente, como está falando, o que a gente pretende. Então, se a gente pretende, por exemplo, realizar, fazer uma casa, a gente tem que idealizar essa casa. A gente tem que preparar, na verdade, todos os recursos que precisam ser alcançados para que essa casa, né, seja concretizada. Então, a gente antecipa, traz o futuro para hoje e prepara, né, desenha, faz todos os cálculos necessários, quanto que vai custar, né, para que a gente chegue ao mais próximo do que foi objetivado. Então, a elaboração do planejamento, ela evita a adoção de ações improvisadas, casuais, contribuindo para reduzir o nível de incerteza e possibilitando maior segurança quanto ao desempenho da empresa. Então, um dos papéis importantes do planejamento é isso. Como nós vivemos num cenário, né, de incerteza, né, um mercado extremamente dinâmico, né, e competitivo, e a gente não sabe as transformações e mudanças que ocorrem nesse mercado em qualquer intenção que uma empresa ou que nós mesmos queremos fazer. Então, como nós vivemos nesse mundo de incerteza, não tem nada melhor, né, que você planejar, para que você pegue algo que você quer no futuro e comece a fazer esse desenho para exatamente minimizar qualquer tipo de impacto, qualquer coisa que você possa, né, ter no meio do caminho. E ele ajuda a tomar as decisões caso haja algum imprevisto. Então, algumas características, né, do planejamento. Ele é sempre voltado para o futuro e está intimamente ligado com a previsão. Ele se preocupa com a racionalidade da tomada de decisões, dando-lhe maior racionalidade, né, e subtraindo incerteza subjacente a qualquer tomada de decisão. O curso de ação escolhido pode ter uma duração variável, que pode ser um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ele é sistêmico, né, pois deve considerar a empresa ou órgão ou unidade como uma totalidade. E é também, né, uma técnica, né, de alocação de recursos de forma antecipadamente estudada e decidida. E aí vem as indagações, né? Para que planejar? Por que nós estamos falando desse tema, ou dessa função tão importante? Porque, na maioria das vezes, as micros, né, e pequenas empresas, e também até algumas médias empresas, não acreditam fielmente que essa função, essa teoria da ciência da administração, possa ajudá-los. A gente vê muito improviso, a gente percebe as tomadas de decisão em cima de intuições e com pouca base, né, científica, de pesquisa, de comprovações. E a pergunta está aí, para que planejar? Então, a primeira coisa é essa. A gente planeja para enfrentar fatos que ocorrerão. Então, coisas que nós queremos que aconteça, que a gente deseja, que a gente idealiza, né? Então, a gente, para que as coisas aconteçam muito próximo do que deseja, né? A gente tem que planejar. Então, nós temos que enfrentar os problemas.
E quando fala em planejamento, não é só para ter um resultado desejável. A gente planeja também para evitar um resultado indesejável, né? A outra forma, né, de pensar por que planejar é porque a gente quer criar esse futuro desejável, como já dito, e evitar qualquer desastre. Então, a gente planeja também para não sofrer com nada que a gente não queira, né, nesse futuro. E também serve para coordenar todos os esforços coletivos entre si. Então, tudo que exige, né, para que aconteça qualquer ideia, qualquer projeto, vai ter que ter todos os recursos, todo o envolvimento de uma série de interfaces. E o planejamento serve para isso, para coordenar todas essas ações. E o que deve ser planejado? Atividades ou projetos que ainda não existem, mudanças, né, em atividades existentes, continuidade de atividades existentes. E temos aqui o planejamento, né, no ponto de vista, considerando em função do nível da empresa, conforme está aqui a figura a seguir. Essa figura, né, é a figura característica da separação de forma hierarquizada dos níveis de uma organização. Então, ela é dividida no seu ápice, né, o nível estratégico, no seu intermédio, o nível tático, conhecido como intermediário ou gerencial, e também temos aí o nível operacional. O nível estratégico, a gente vai falar um pouco mais dele à frente, ele é o nível onde estão, né, os tomadores de decisão. São os executivos, o CEO, o proprietário da empresa. E eles vão tomar decisões macroambientais, né? E também vão decidir questões microambientais. Então, tanto fora, tanto dentro da empresa. Ou seja, eles vão analisar o que pode oportunizar a organização, eles vão tomar decisões quanto a possíveis ameaças à empresa, e no ponto de vista interno, vai se analisar questões como os pontos fracos, né? Aquilo que realmente traz uma desvantagem estratégica para a empresa. E também vai olhar os pontos fortes, para que seja analisado aquilo que realmente traz uma vantagem para a empresa e que pode, de forma contínua, ser melhorado. Já no nível tático, está ali a média gerência, né, os departamentos. E tem por finalidade ali a aplicação em prol de resultados, né? E não em toda a organização, e sim nos departamentos. Então, esse modelo ele é mais focado em economia de recursos da melhor forma de utilização de cada departamento de uma empresa. E já o nível operacional, que é a base da pirâmide, ele tem, né, um comportamento parecido aos do planejamento tático, mas ele, basicamente, ele atende aos planos de ação, né, e operações. Ou seja, são utilizados o famoso 5W1H ou 5W2H. São planejamentos de curto prazo, né? Às vezes, coisas que eu tenho que resolver daqui 30 minutos, 1 hora, daqui 10 dias, no máximo, né, 30 dias. São ações que têm que ser resolvidas em curto tempo, né, para poder atender os objetivos da empresa. Então, vamos falar agora com mais profundidade o que é o planejamento. O planejamento ele se divide, como foi, né, demonstrado na figura anterior,
em 3 níveis. Então, nós temos o primeiro nível, que é o nível estratégico. Então, vamos ver o que fala. Esse nível estratégico é aquele efetuado no nível institucional da empresa, envolvendo a alta administração. Ele é genérico e sintético, direcionado, né, para longo prazo e considera, né, a empresa como uma totalidade. Geralmente, entre 5 a 10 anos que é feito o planejamento. Ou seja, uma empresa, ela idealiza um cenário, né, daqui a 10 anos, como deveria ser, onde a empresa deveria estar, de que jeito essa empresa deveria estar se comportando, né? Qual o modelo de gestão. Então, ela idealiza e já começa, de forma estratégica, a desempenhar isso, tanto internamente como externamente. É definido pela cúpula da organização e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão subordinados. Ou seja, o planejamento estratégico, ele estrutura e direciona para onde a organização deve ir. E os demais, né, níveis, tanto o tático como o operacional, estão, logicamente, subordinados para o cumprimento das metas, que essas metas serão desdobradas em metas menores até chegar ao nível operacional. Diz respeito tanto à formulação de objetivos e os cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução, levando em conta, né, as condições externas e internas à empresa, que é a evolução esperada, conforme já mencionado. É o planejamento mais amplo, né, e abrangente de toda a organização, e é um processo gerencial que possibilita, né, restabelecer o rumo a ser seguido pela empresa com vistas a obter, né, um nível de otimização na relação da empresa com seu ambiente. Então, a partir que o planejamento estratégico ele é desenhado, né, e dentro do planejamento estratégico, na verdade, ele tem uma série de ações que, por exemplo, nós ali, a empresa, na verdade, né, ela decide avaliar ou melhorar ou atualizar a sua identidade, né? E quando eu falo na sua identidade, está dizendo o seguinte: qual é a sua missão? A pergunta é essa, a empresa pergunta a si própria, quem eu sou, por que eu existo? Né? E essa missão, esse papel, essa identidade, ela vai decorrer de um plano, né, de uma visão estratégica, que vai dizer onde a empresa quer estar dentro de um futuro. E isso vai desencadear também nos seus princípios, nos seus valores, porque uma empresa, ela tem conceitos. E esse conceito é o que o mercado, é que o cliente, a sociedade a reconhece. E esses princípios são diversos, né? Por exemplo, ética na profissão, qualidade em seus produtos, respeito, né, ao meio ambiente. Então, assim, o que rege, né, que princípios essa empresa possui que faz com que ela seja, na verdade, não limitada, mas seja atrelada a esses conceitos que faz com que ela seja respeitada no mercado. Então, a partir que uma organização desenha essa primeira parte do planejamento estratégico, desmembra em metas para os níveis abaixo, como agora o plano tático. E o que seria esse planejamento tático? Ele é efetuado no nível intermediário da empresa, envolvendo a gerência. É menos genérico, né, e mais detalhado, direcionado para médio prazo e considera cada unidade da empresa. Então,
aqui reporta-se aos departamentos da organização. Né? Que departamentos? O departamento comercial, financeiro, de marketing, RH, produção, compras. Né? Então, nós temos sim, vários departamentos dentro de uma organização. Né? Pesquisa e desenvolvimento, a parte de tecnologia de informação. Então, as metas estão definidas para esses departamentos. Já foi falado, né? Está ali, abrange cada departamento da organização. E aí, cada departamento preocupa-se, né, em atingir os objetivos da unidade, traduz e interpreta as decisões do planejamento estratégico e os transforma, né, em planos concretos dentro das unidades da empresa. Tem por objetivo, né, otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo. É especificamente o setor. Trabalha também com decomposições dos objetivos e as estratégias estabelecidas no planejamento estratégico, que seriam as metas desdobradas. É a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a consecução, né, dos objetivos previamente fixados, segundo uma estratégia pré-determinada. Então, de uma forma geral, isso define o papel da média gerência, né, do planejamento tático. Então, uma vez que o planejamento tático interpreta, né, as ideias, os rumos, as diretrizes do planejamento estratégico, essas ações serão cada vez mais desdobradas até chegar ao nível operacional, onde será colocada em prática em forma de plano de ação e de operações. Então, o planejamento operacional, ele é efetuado no nível básico da empresa e também envolve a supervisão de linha. É detalhado, né, e analítico, direcionado para curto prazo e considera cada tarefa ou operação. Por que é detalhado? Porque ali vai estar todo ele esmiuçado. Ali no documento vai estar dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito, por quem deve ser feito, quando deve ser feito, né, onde, em que local deve ser feito, né, e por quê, né, que razão, qual o motivo de ser, né, feito talvez aquela operação ou aquela atividade. Ele está voltado, como eu falei aqui, para essa ideia, para o que fazer, como fazer, para quem é o tal do 5W2H. Esse tipo de planejamento deve ser, né, intrinsecamente relacionado ao planejamento tático, já mencionado, o mesmo ocorrendo com este em relação ao planejamento estratégico. Formalização, né, principalmente por meio de metodologias estabelecidas, formalmente designadas em documentos. Então, aqui fica claro que no planejamento, o que fica assim, para nós que administramos, como meio de atingir com eficácia o que a gente pretende. Que não se faz as coisas tirando da cabeça. Cada um faz do seu jeito. Eu acho que o melhor é assim. Aí chega um outro funcionário da mesma função, não, eu acho que é melhor desse jeito. Então, não é assim que se pratica, né, uma operação dentro de uma empresa. Na verdade, as ações, a operação dessas atividades, elas têm que estar já pensadas, elas já têm que estar até testadas. E dali já foi, na verdade, identificado qual é a melhor forma de se fazer aquela atividade. E isso nós chamamos de padrão. Então, o padrão
ele vai instituir uma forma única para que todos aqueles que trabalham naquela função façam da mesma forma. E ele é seguido de documentos que vai estabelecer uma forma de se chegar, né, ao atingimento do resultado. Então, cada planejamento operacional, o que deve conter? Tem que possuir o quê? Os recursos necessários, né, para o seu desenvolvimento e implantação, porque se eu tenho que atingir alguma coisa, essa coisa vai exigir de mim recursos. Então, eu preciso ter todos esses recursos listados, né, e estar disponibilizado para que eu utilize para alcançar tal resultado. Os procedimentos básicos a serem adotados, como nós já falamos, precisam de uma metodologia, né, de maneira sequencial, processual, mostrando o que deve ser feito, né? Deve também demonstrar os resultados finais esperados. Então, a partir que eu tenho como, né, o meio para atingir, eu preciso saber o que deve ser atingido, para ver se eu consigo comparar, né? Comparar com o que foi idealizado com o que foi realmente realizado. Também para analisar os prazos estabelecidos. Então, no planejamento, ele tem começo, meio e fim. Então, tem que acompanhar, né, esse planejamento para poder atender a certa necessidade. E essa necessidade, o nome já está falando, precisa ter um tempo para ser realizado. E também, no planejamento, precisa estar contido os responsáveis, né, pela execução e implantação. Ok? Então, esse é o planejamento operacional. Vamos dar continuidade agora à segunda, né, função administrativa, que é depois que eu planejei, depois que eu idealizei, né, eu fiz um projeto, coloquei no papel, né, hoje a gente não fala mais papel, colocou hoje isso no seu computador, né, fez o desenho, os cálculos. Depois que a gente faz toda a estruturação, a gente, dos recursos, né, ou do que se pretende, a gente precisa agora, na verdade, organizar. Essa função administrativa, ela vai me dar a capacidade de saber como que eu vou, na verdade, estruturar agora, de fato, esse alcance dessa meta ou desses objetivos. Então, a função administrativa, através da qual a empresa reúne e integra os seus recursos, define a estrutura de órgãos que deverão administrá-los, estabelece a divisão de trabalho através da diferenciação, proporciona os meios de autoridade e de responsabilidade e assim por diante. Ou seja, até aqui está dizendo que a empresa precisa dizer o que vai ser feito com esses recursos. A que órgãos, departamento ou setor ela faz parte. Aqui está dizendo uma hierarquização das funções, onde quem pensa e quem faz. Ou seja, as responsabilidades que cada um tem em seu papel. Então, a organização representa, no fundo, todos aqueles meios, né, que a empresa utiliza para pôr em prática o planejamento, né, o controle e a avaliação para atingir os seus objetivos. Então, uma vez que se define as metas, né, e desenvolve os planos, sua próxima função gerencial é eu organizar todos esses recursos e outros que são, né, identificados como necessários, né, pelo plano para alcançar a meta. Então, organizar envolve, né, determinar como essas atividades e recursos devem ser elaborados e coordenados. Então, organizar é a parte, né, dos processos gerenciais que define, né, o que faz, né, quem faz, quando faz, né, como faz, é distribuir as responsabilidades e delegar atribuições e autoridade.
Então, isso fica muito claro. Quem faz o que na organização. Então, essa estrutura deve também definir a tarefa a ser executada. As regras assim estabelecidas também, né, devem ser projetadas à luz, né, das habilidades e motivações das pessoas disponíveis. Organizar é decidir onde as decisões serão tomadas, quem fará quais tarefas, quem trabalhará para quem, além de como os recursos serão montados. Então, uma vez idealizado, planejado, eu preciso agora organizar todo esse pensamento, essa ideia, para que ele comece a criar corpo, onde ele vai substanciar, né, com a estrutura, com os órgãos, né, os setores e o que cada pessoa vai fazer nesse setor. Ok? Seguindo, a estrutura interna dessa organização define os níveis, né, hierárquicos e os setores, os departamentos, como já foi dito, da organização e como eles estão interligados. Também determina as inter-relações e mobilidade dentro dessa organização. Interfere diretamente na flexibilidade ou resistência às mudanças, na criatividade e na capacidade de inovação. Então, em sua dinâmica, influencia e é influenciada pela cultura e pelo clima organizacional. Então, a organização da empresa, ela é definida como a ordenação e agrupamento de atividades e recursos, visando, claro, o alcance desses objetivos e resultados estabelecidos. Então, para a adequada organização de uma empresa, pode-se considerar o desenvolvimento de alguns aspectos, como a elaboração dessa estrutura organizacional, as rotinas e procedimentos administrativos, e quando a estrutura organizacional é estabelecida, né, de forma adequada, o que ela propicia? Identificação das tarefas necessárias, organização, né, das funções e responsabilidades, informações, né, recursos e feedbacks aos empregados, medidas de desempenho, né, compatíveis com os objetivos e condições motivadoras. E dando seguida, né, ao terceiro e fundamental, né, processo administrativo, é a liderança ou a direção. Então, a direção, na verdade, é uma função gerencial que se preocupa com a execução das operações propriamente ditas, tendo em vista o alcance dos objetivos. Então, todo o planejamento, toda a idealização, né, ou projeto, ele vai estar sendo estruturado e organizado pelas funções, né, anteriores, para poder a gente definir quem faz o quê, né, dentro dessa empresa. E a direção, ela faz o quê? Qual o papel da direção? É o cumprimento dessa execução, né? Porque é ela que vai mostrar para onde a organização vai. Então, ela precisa fazer com que essa execução seja cumprida. Então, é inegável, né, que uma das complexas funções da administração, por quê? Porque está lidando diretamente com o ser humano, né? Não é apenas com máquina, mas ela lida com aquilo que é mais complexo no meio, que é o ser humano. Então, é a direção que proporciona, né, ou que proporcionará um norte aos objetivos e planos. É responsável por interpretar o que foi definido lá no planejamento e instruir, né, as equipes sobre como colocar em prática a fim, né, de garantir que tudo seja executado conforme aquilo que foi pensado, que foi planejado, sem perder, logicamente, o foco. Então, a direção é extremamente dinâmica. Ela ocorre em todos os níveis, né, em todos os setores da empresa, e está relacionada
ao planejamento e à organização e ao controle. Então, como a função direção diz respeito ao processo de interação entre pessoas, então, 3 assuntos inerentes a ela são de capital importância, que é a comunicação, a liderança e a motivação. Então, dirigir implica em saber tomar decisões, liderar e intercomunicar-se com os subordinados. Então, fazer acontecer. Esse é o papel. Tem que ser dinâmico esse processo. Ou seja, liderar vai exigir influência. Então, você tem que influenciar, levar o membro dessa organização a trabalhar em conjunto com os interesses da organização. Então, essas habilidades de influenciar pessoas para um determinado propósito ou razão são chamadas, de líderes. E liderar é considerar o mais importante e desafiador de todas as atividades gerenciais. Então, aqui é realmente um grande desafio. Você lidar com o ser humano é algo desafiador, porque você está lidando com complexidades. E essas complexidades lá está no campo subjetivo, É compreender as realidades que o indivíduo possui, que são as forças de influência, que é a sua cultura, que a sua cultura, na verdade, tem os vetores que faz com que cada um de nós sejamos seres individuais, na verdade, diferentes do outro. E isso é complexo quando a gente tem uma missão e necessita que essa missão depende da união de todos para o mesmo caminho, para o mesmo caminho. Então, tirar a energia, tirar o conhecimento, os esforços com objetivo comum não é uma tarefa fácil. É um grande desafio. E, por último, temos aqui o controle também como uma das principais funções gerenciais, que é a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho de colaboradores para assegurar que os objetivos da empresa e os planos delineados para alcançá-los sejam realizados. Então, o controle nada mais é do que aquela função que vai acompanhar, que vai, na verdade, garantir se aquilo que foi planejado está acontecendo na prática. Então, o controle, de forma geral, faz parte de todo tipo de administração, pois não há administração sem controle de processo. Então, o controle gerencial concentra-se em avaliar e corrigir o desempenho das atividades dos subordinados, para assegurar que os objetivos e plano da organização seja realizado. Então, o controle ele tem por finalidade de garantir que os resultados daquilo que foi pensado, projetado, organizado e dirigido se ajustem aos objetivos previamente estabelecidos. Então, a essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando esses objetivos e resultados. Então, para dar um exemplo muito simples, uma aeronave, um avião, ele tem uma série de atividades que ele tem que realizar antes de colocar o avião em ação, para poder decolar. Então, ele tem uma ferramenta de controle fundamental, que é o conhecido em inglês, checklist, ou lista de verificação. Para quê? Para verificar o quê? Se todas as medidas, as ações que aquele voo necessita, como a rota, como os medidores que o avião tem internamente dos seus recursos, do combustível, das questões elétricas, das questões
dos indicadores digitais, ou às vezes mecânicos, se estão funcionando. Então, tem que fazer toda uma análise antes de fazer o avião decolar. Então, ele tem que pegar tudo aquilo que foi planejado, verificar, para poder fazer com que ele atinja esse objetivo. Então, tem aí uma frase do Peter Drucker, né, o papa da administração moderna, que diz o seguinte: o que pode ser medido pode ser melhorado. O que faz a gente interpretar? É que se você não consegue medir certas coisas na vida, você não vai conseguir melhorar nunca. Então, na verdade, a empresa é um conjunto, né, de atividades. E essas atividades, elas podem ser medidas. Então, se elas podem ser medidas, né, se elas podem ser avaliadas, se elas podem ser acompanhadas, com certeza ela pode ser melhorada. Então, para finalizar esta videoaula do segundo dia, né, que é o do dia 25 de maio, a aula do dia 25 de maio, deixa eu só conferir aqui. Isso, dia 25 de maio. Então, nós vamos trabalhar e detalhar de forma prática o dia a dia de um administrador, como uma empresa ela deve proceder diante dessas ciências, dessas ferramentas que estão aí para auxiliar, para diminuir os riscos que a organização corre. Porque uma empresa, quando ela é pensada, ou quando uma empresa já está pensada, como fala assim, em existir, ou quando ela já existe, ela tem os seus riscos, né, intrínsecos. O que a gente em administração discute muito, que uma empresa ela até possui riscos calculados. O que ela não pode correr é perigo, que é bem diferente, né? Então, o administrador, ele tem que visualizar, enxergar e tentar, através das funções gerenciais, tornar esses riscos cada vez menores para poder fazer com que a empresa tenha uma certa, vamos dizer, estabilidade, para que ela conduza com prosperidade, com lucratividade e interesses, além disso, que são seus propósitos, que na verdade, melhorar a sociedade. Então, uma empresa aberta, ela melhora a sociedade, com certeza. Então, é isso que eu deixo aqui na segunda videoaula. Então, um abraço a todos e até dia 25.